No vídeo anterior, a gente obteve essa expressão que está aparecendo aqui no quadro, que dá qual o rendimento de uma máquina térmica operando no ciclo de Otto. A gente viu que os motores a gasolina são os exemplos clássicos de máquinas térmicas que operam no ciclo de Otto. Agora que a gente obteve essa expressão, a gente vai fazer uma aplicação prática. A gente vai tentar substituir alguns valores reais para R, que, como a gente mostrou no vídeo anterior, R é a razão de compressão, e substituir também valores para gama, que a gente também falou no vídeo anterior, quando a gente calculou o rendimento de uma máquina térmica operando no ciclo de Otto. A gente viu que gama é o coeficiente de expansão adiabática, que é calculado pela razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante de uma determinada substância. Então, razão de compressão, coeficiente de expansão adiabática. A gente vai fazer algumas substituições para o caso real de um motor de um automóvel, certo? E calcular qual o rendimento que o ciclo de Otto nos fornece. Então, nos automóveis modernos com motor a gasolina, o R ele fica em torno desses valores, certo? Fica entre 8 e 10. E como a gente vai ver quando a gente chegar na parte da aplicação, quanto maior é o valor de R, a razão de compressão, né? Razão de compressão é o quê? É a razão entre o maior volume que o cilindro pode ter, né? O cilindro dentro do motor, né? O maior volume que esse cilindro pode ter e o menor volume que ele tem, certo? A razão entre o maior volume e o menor volume é o que é esse coeficiente R, né? Chamado de razão de compressão. E nos automóveis com motor a gasolina, ele fica entre 8 e 10. A gente vai ver que quanto maior esse número, maior o rendimento, sendo que por questões do próprio funcionamento do motor, do bom funcionamento do motor, esse R ele não pode ser muito maior do que esse valor. A gente vai ver que quanto maior ele for, né, maior é o rendimento. E para o coeficiente de expansão adiabática, que a gente vai substituir nessa equação aqui, a gente vai usar o gama do ar atmosférico, certo? A mistura, né, o que se chama de substância de trabalho que está dentro dos pistões, é uma mistura de ar atmosférico e, obviamente, o combustível, né, a gasolina. Sendo que a maior massa, né, a maior parte da massa que é comprimida dentro do pistão é composta por ar atmosférico. Não só comprimida ou expandida, né, a substância de trabalho que percorre todo aquele ciclo que a gente mostrou no vídeo passado, que é o ciclo de Otto. Então a maior parte da massa é atmosférico, então a gente pode simplificar considerando que esse gama é o gama do ar atmosférico, certo? A gente também pode considerar que a atmosfera terrestre, em sua maior parte, né, em sua esmagadora parte, constituída por dois gases, o gás nitrogênio e o gás oxigênio, e são gases diatômicos, né? Então, gases diatômicos têm gama igual a 1,40. Então, o que é que acontece quando a gente substitui esses dois valores nessa expressão que a gente obteve no vídeo anterior? Considerando R igual a 8, primeiramente, a gente vai fazer 1 menos 1 dividido por 8, né, que é o valor da razão de compressão, elevado a gama menos 1. Sendo que gama é 1,40 menos 1, a gente obtém 0,40, certo? Quando a gente executa esses cálculos aqui, a gente obtém um valor que é 0,565, multiplicando por 100, né, para passar para a porcentagem, a gente obtém que o rendimento do ciclo de Otto com R igual a 8 e gama igual a 1,40 é 56,5%. O que é que significa? Significa que 56,5% do calor que é gerado na combustão da gasolina é transformado em trabalho útil
do motor, né? Sendo que esse valor aqui ainda é um valor idealizado, né? O que se chama do máximo valor teórico. Esse aqui é o máximo rendimento que um motor a gasolina poderia ter. Máximo rendimento teórico, certo? Se a gente passar e fizer novamente os cálculos agora para R igual a 10, né? No lugar de 8 a gente só vai substituir 10 e vai chegar num valor que é 0,602. Multiplicando por 100 a gente obtém 60,2%. Como a gente pode ver, o rendimento é maior, né, para R igual a 10. Ou seja, nesse caso aqui, 60,2% do calor que é gerado na combustão é convertido em trabalho útil, certo? Mas como eu disse, por razões do próprio funcionamento do pistão, certo? Do motor, a gente não pode permitir que a gasolina ela entre em combustão antes do ponto de ignição, né? No ponto em que a centelha ela faz com que a gasolina entre em combustão. Se esse R ele aumentar demais, acontece o que se chama de pré-ignição. A gasolina entra em combustão antes do pistão chegar no seu volume mínimo, certo? E a ignição acontecer, né? Acontece uma centelha dentro do pistão e a gasolina entra em combustão. Da maneira que o motor é feito, a combustão só pode acontecer nesse momento. E se R aumentar demais, acontece uma pré-ignição que pode danificar o motor. Então, por mais que seja desejável aumentar mais esse valor de R para aumentar o rendimento, né, isso não pode ser feito por questões práticas do funcionamento do motor, certo? Mas como eu disse, esses aqui são valores que não levam em consideração vários detalhes do funcionamento desses motores a gasolina. Tanto detalhes no próprio ciclo termodinâmico, que essa mistura de ar atmosférico e gasolina passa, como questões de dissipação de energia que também não são levadas em questão, né? Nessa análise que a gente está fazendo aqui, que a gente utilizou para obter essa expressão de rendimento. Então, mesmo olhando esses valores aqui, né, que já tem uma boa perda da energia, né, a gente vê aqui que no melhor valor a gente tem um 40% de perda da energia na combustão, que não é transformado em trabalho útil. Na realidade, o rendimento real, né, o rendimento de fato que esses motores a gasolina têm é da ordem de 35%. Então, para que servem esses valores aqui? Esses valores são o rendimento teórico máximo que esses motores operando com R igual a 10 e com R igual a 8 poderiam ter, certo? O objetivo não seria atingir 100, 100 é inatingível, o objetivo seria atingir esses valores, né? Fazer esse valor aqui chegar mais próximos desses valores que são os valores máximos teóricos permitidos. Tá certo, gente? É isso por esse vídeo. Até a próxima.